Vamos lá, vamos falar um pouco sobre criatividade. O que é criatividade? Muitas vezes ela é associada a questões artísticas e musicais, mas criatividade ela vai muito além disso, tá? Criatividade é a habilidade de solucionar problemas de formas diferentes do habitual. Simplesmente criar algo não quer dizer que você seja criativo. Para que as invenções sejam consideradas criativas, elas necessitam ser engenhosas, inovadoras e entregarem valor. Nem sempre você precisa possuir uma ideia 100% original. Para ser considerada criativa, basta fazer sentido para outro grupo de desenvolvimento ou local que será aplicado. Vamos lá. Alguns exemplos de criatividade é ter o bom senso de observação, uma boa percepção de problemas, networking, capacidade de associação, ser pessoas curiosas e questionadoras, explorarem e testarem suas ideias constantemente. Isso se considera ser criativo. A pessoa hoje ela não precisa ter um feeling, ela não precisa ter uma ideia mirabolante, uma ideia inovadora. Como eu acabei de falar, ela simplesmente tem que ter um conteúdo que a pessoa que vai colocar na prática tenha sucesso. Hoje em dia a gente vê muita coisa rolando em redes sociais, TikTok, e são coisas simples de fazer, que naquele momento você não tinha uma noção e alguém chega com essa ideia. E aí você você acha que isso foi criativo. No nosso entendimento, no nosso conhecimento, foi criativo. A criatividade ela pode ser classificada de 4 formas distintas, tá? Deliberada e cognitiva, deliberada e emocional, espontânea e cognitiva, espontânea e emocional. As pessoas hoje em dia, como eu estava falando, hoje a rede social ela tem um caminho, uma porta muito fácil, muito amplo de conhecimento, muito fácil de acesso para as pessoas no entorno do mundo. Eu já tive a oportunidade de ver alguns vídeos de uma criança de 4 anos tocando bateria, tocando o som de um rock de uma banda, para quem conhece, AC/DC. Então, assim, uma criança de 3 anos faz, eu não faço. Então, eu tenho 38 anos e não consigo fazer isso. Ela é uma criança já que tem uma expertise, é uma criança que cresceu, nasceu com, ou ela nasceu na área, tem um ouvido bom, um feeling bom, mas ela aprendeu, ela toca, ela conduz bem a bateria, então da forma dela que explodiu na rede social. Como ocorre o processo criativo? Antes de encontrar a solução perfeita para o seu problema, temos o chamado processo criativo, que são etapas normalmente seguidas para colocar em prática a criatividade. As fases do processo são preparação, incubação, iluminação e implantação. Então, a preparação, você vai entender o problema, buscar entender o que precisa ser feito, qual a melhor forma de ser executado. Então, essa é a preparação. A incubação ela é o contrário da fase de apresentado, da preparação. Cada ponto selecionado é estudado, trabalhado de forma individual. Nosso cérebro ele vai organizar as ideias e vai realizar associações mais viáveis e com isso permite as ideias surgirem, A iluminação, é bacana isso, falar sobre essa parte da iluminação, que quando a gente assiste algum desenho animado, alguma arte assim, quando a pessoa tem uma ideia, aparece aquela lâmpada na cabeça da pessoa, informando que ela teve alguma ideia, uma ideia criativa. Esse processo, essas ideias surgem porque a pessoa já realizou um estudo sobre o assunto e permitiu que o cérebro trabalhasse inconscientemente no projeto. Então essa parte é da iluminação. Vamos dizer que no momento acontece muito disso da pessoa, de você estar ali observando alguma coisa e acabar lembrando de uma ideia que você teve, que aquela situação que você está vivendo no momento pode agregar. Então, isso vamos resumir que é um exemplo de iluminação. E a última é a implantação, gente. Todas as 3 últimas fases que eu falei, a preparação, a incubação e a iluminação, todas estão prontas e aí a gente coloca a mão na massa. Faz a implantação do projeto, coloca na prática e o resultado vem conforme
todo o trabalho feito anteriormente, né? Bom, é isso. Falamos um pouco sobre as fases do processo de criatividade, né? Como ocorre. A gente falou um pouco também sobre os 4 tipos de criatividade, né? Vou voltar a falar um pouco sobre, só falei mais ou menos o que seria a deliberada e cognitiva, né? Que são pessoas que possuem esse tipo de criatividade já. Normalmente ela possui um grande conhecimento sobre várias áreas e utilizam desses conhecimentos para solucionar problemas e inventar coisas. Pessoas que já têm uma facilidade, ela já tem um feeling, ela já praticamente nasceu com isso. E tem a galera da parte da deliberada e emocional, né? São pessoas providas de criatividade, deliberada e emocional, deixam-se influenciar por seus sentimentos e emoções. Normalmente são muito sensíveis e preferem estar em silêncio na hora de criarem. Já vi muita gente, né? Muito artista mesmo falando que gosta de ator e atrizes falando que gostam de ler o roteiro em silêncio, né, antes de gravar uma cena. Eles gostam de ficar sozinho, procuram alguns lugares, né? Tem muita gente que busca inspiração, né? Viaja, vai para praia. Cada um tem o seu método, né? Não quer dizer que exista um método que nossa, esse é o certo, esse é o correto e esse que devemos seguir. Não, isso vai de cada um, tá? Eu geralmente, quando eu vou fazer quando eu vou fazer as gravações, eu gosto de ficar geralmente sozinho, né? Eu peço para todo mundo sair e deixar eu ficar sozinho. Então esse é um ponto que eu tenho de criatividade. Eu acho que eu acabo me soltando mais, eu acabo tendo um resultado bacana. Então, mas vai de cada um, né? E aí tem a galera que é espontânea e cognitiva, né? Que é a galera muito ligada ao pré-conhecimento sobre os assuntos, já tá rolando um bate-papo aqui, desmembrando uma ideia, que estão criando algum assunto, e aí a pessoa já falou, nossa, já sei como que é. Não, já tenho a ideia, já sei o projeto, a pessoa já monta na cabeça dela. Então essa galera já é um pouco mais espontânea e cognitiva. E tem a espontânea e emocional, que são pessoas ligadas ao emocional. Esse tipo de criatividade está muito associada à galera artística e música. Eu assisti um vídeo há um tempão atrás, já tem alguns anos, de um cantor sertanejo, que ele tem um ouvido muito afiado, que eles falam, né? Então você começa a tocar, ele já começa a desenvolver uma letra da música. Então você está tocando aqui um dedilhado da música, tudo, ele já está criando aqui. E ele fala que tem que escrever na hora. Se ele não escrever na hora, ele não lembra, ele acaba esquecendo, que é uma forma dele. Então isso para ele é ligado para ele emocionalmente, é uma coisa dele. Assim como eu já vi também, eu já tive pessoas convivendo assim na galera, dia a dia, fora do trabalho, vendo pessoas criarem desenho. Eu estava numa feira um tempo atrás e o cara estava desenhando caricatura na hora. Era um cara que olhava a pessoa ali fazendo a caricatura e olhando, e eu achei bacana que não é só na hora. Teve uma senhora que ela não quis posar, que ela queria uma foto do neto dela. Ela queria uma caricatura do neto dela, e o neto dela não estava. E aí ela mostrou a foto e o cara olhando para o celular e desenhando. E saiu igualzinho a foto que ela mostrou pro cara. Então, essa é uma coisa muito ligada mais ao emocional, né? A pessoa que tem já um tato, ela já tem um sentimento ligado naquilo que ela está fazendo. Bom, pessoal, por hoje nós falamos um pouco sobre o processo, né? Como ocorrem os processos da criatividade, os tipos de criatividade e sobre o que é criatividade. No próximo, a gente vai falar um pouquinho mais, eu vou dar algumas dicas para florescer um pouco mais sobre a sua criatividade, entender um pouco mais sobre criatividade, e é isso aí, tá bom?